Esdra, capítulo de número 3, nós vamos entrar agora, irmãos, na reconstrução do templo, do altar de Deus. Até agora nós falamos aí sobre a chegada do povo de Israel em Jerusalém, como foi aquela chegada deles ali, qual foi o propósito deles, o porquê que voltaram para Jerusalém, quantas pessoas voltaram para Jerusalém, quem estava na liderança, Falamos tudo sobre isso daí. Agora nós vamos entrar na parte onde eles começam a trabalhar, E ali a primeira coisa que era para ser feito era o altar de Deus. Os líderes ali tomaram a frente para arrecadar algumas ofertas para a reconstrução. Eles foram para Jerusalém sem material nenhum para reconstruir o templo. Eles não levaram material lá da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo. Mas chegando lá, Zorobabel, o líder deles ali, falou assim: olha, nós vamos ter que comprar material para construir o templo. Não é algo que vem assim do céu, você tem que comprar. E aí então ele começa a arrecadar algumas ofertas. E olha só as ofertas que foram arrecadadas. Vamos ler aí no capítulo 2, versículo de número 68. Diz assim, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar, conforme as suas posses. Deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. Isso daí, irmãos, partiu assim, de uma maneira voluntária, como diz o verso 68 aí, e deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, ofertas voluntárias. Então, as coisas para Deus, ela tem que ser voluntária, ela não pode ser obrigada. Então o primeiro passo foi esse: vamos prover aí um meio para a gente começar essa obra. O que mais agrada a Deus é quando você tem um coração generoso para com a casa de Deus. Não foi só os ricos que deram oferta. Não foi só aqueles que tinham condições que deram oferta. Observe que todos deram ofertas. Olha só, versículo 69. Fala assim, todos estabeleceram ali as suas ofertas voluntárias, E o versículo 69 fala assim, conforme as suas posses. Sabe o que quer dizer isso daqui, conforme as suas posses? Aquele que tinha bastante, deu bastante. Aquele que tinha pouquinho, deu pouquinho, mas não deixou de dar. Então, quando você tem um espírito generoso para com as coisas de Deus, Deus vai entender, e o que Ele vai fazer? Ele vai comprometer com você. Então, muitos deles juntaram ali algum valor lá na Babilônia, e quando foram para Jerusalém, abriram mão desse valor para investir na obra de Deus. Veja que eles edificaram primeiramente o altar. Ainda não tinha colocado os alicerces do templo ainda. Antes de fazermos alguma coisa para Deus, irmãos, precisamos restabelecer o altar de Deus na nossa vida.
ou seja, arrancar fora do seu coração aquilo que é empecilho, aquilo que é estorvo, aquilo que atrapalha, aquilo que não é de Deus. E isso daí é você edificar o altar. Então, antes de fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos fazer isso, tirar do nosso coração aquilo que é empecilho, aquilo que atrapalha. E aí eles levantaram ali o altar e começaram a fazer agora holocaustos ao Senhor. Sabe o que é o holocausto? É a verdadeira adoração. Olha, eles saíram do cativeiro, de uma escravidão que eles viviam ali, e foram para Jerusalém com um propósito de adorar ao Senhor. Pelo retorno deles ao templo, à presença de Deus, à liberdade. Jesus já nos tirou do cativeiro que nós vivíamos. O cativeiro do pecado, o cativeiro da escravidão das trevas, irmãos. Jesus já nos tirou, já nos libertou do cativeiro do inferno. E o nosso propósito tem que ser justamente este: adorar aquele que nos libertou, adorar aquele que nos tirou do cativeiro que Satanás nos prendia, adorar aquele que nos devolveu a comunhão com Cristo, com o Senhor. Aquele que reconhece aquilo que Jesus fez por ele lá na cruz do Calvário, ele se torna um verdadeiro adorador. Ele faz do seu coração um altar para Deus. Hoje, tem muitas pessoas com medo de se converter. Tem muita gente que não vem para Cristo, não é porque não quer, é porque tem medo. A pessoa está sofrendo, a pessoa está vivendo uma miséria na vida dela. Você fala para ela assim: olha, Jesus é a saída, é a solução. Aí a pessoa fala assim para você: mas se eu for para a igreja eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo, tenho que parar com aquilo outro. Não é assim? O mundo vive assim, irmão, está sofrendo, você oferece a saída para ela, a solução para ela, e ela fica presa em sentimentos. O mundo hoje tem medo do quê? De perder a amizade. Irmãos, pode ter certeza que você veio para Cristo, tem muita amizade na tua vida que Deus vai tirar. Porque são amizades que não te favorecem, são amizades que não trazem benefício para você. Deus tira. Então as pessoas hoje têm medo disso. As pessoas hoje têm medo de perder negócios. As pessoas hoje têm medo de se entregar totalmente a Deus. Agora o povo aqui não, eles estavam com um desejo de se entregar totalmente a Deus. Mas as pessoas lá fora, as pessoas daquela terra ali, estavam fazendo pressão sobre eles. Então, quando você vence o medo da tua vida, você se torna um verdadeiro adorador ao Senhor. E aí vem agora, depois do altar estabelecido, como nós vimos aqui, o altar já oferecendo a Deus adoração. Aí começa então a reconstrução agora do templo. É lançado as bases do templo. Foi uma festa, quando lançaram os fundamentos. Diz aqui a palavra que os sacerdotes vieram já vestidos. Lembra que houve uma doação ali de 100 vestes sacerdotal? Os sacerdotes já vieram vestidos, prontos para um culto. Tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf vieram ali com símbolos, com instrumentos para louvarem a Deus. Os cantores vieram ali para louvar, para cantar. Foi uma festa quando lançaram os fundamentos. Mas aconteceu algo ali
que marcou a história. Porque tinha muito, diz a Bíblia aqui, que tinha muitos anciãos, muitas pessoas idosas, que participaram dos cultos no templo de Salomão, no primeiro templo. E está dizendo aqui a palavra do Senhor, irmãos, que quando eles viram lançar a base daquele segundo templo, eles choraram. Aí no versículo de número 12, diz assim, ó, porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foi lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Então, o que aconteceu aqui? Aqueles que tinham visto a casa, o templo que Salomão construiu, eles choraram porque eles viram que não seria igual. Eles viram que não ia ter a mesma beleza. Eles viam que não ia ter o mesmo destaque que tinha lá no templo de Salomão. Mas aqueles que não viram o templo de Salomão se jubilaram, se alegraram, cantaram, festejaram, e a alegria desses sufocou o choro daqueles anciãos. E aí, o que aconteceu com isso daí, irmãos? Com o choro daqueles anciãos, desanimou o povo. Provavelmente o lamento daqueles anciãos desanimou o povo. É uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes você vai naquele fervor, naquele pique, naquela empolgação em servir a Deus, em fazer para Deus, em querer dar o melhor seu para Deus. De repente levanta um com algumas lamentações aí que acaba esfriando aquele pique teu. Você perde aquela motivação. Foi isso que aconteceu aqui. Aqueles anciãos talvez começaram a falar assim, mas esse templo vai ser mais inferior do que o que era o de Salomão. Lá no templo de Salomão era uma beleza que não tinha tamanho. Acabou desanimando os construtores. Então já que é assim, eu vou me preocupar com a minha casa. Vou me preocupar com aquilo que é meu. Vou edificar a minha casa lá, já que vai ser mais inferior, então não tem tanta importância. Irmãos, não deixa ninguém tirar você do propósito que Deus colocou no teu coração, viu? Não deixa ninguém tirar de você a verdadeira adoração a Deus. Aquele que adora ao Senhor, irmãos, ele quer dar o melhor para Deus. Ele quer dar o melhor de si para Deus. Não importa aquilo que estão falando, aquilo que estão criticando, aquilo que estão apontando, não importa. O importante é o teu coração para com Deus. Lembra, o teu coração é o altar de Deus, onde é oferecido o holocausto, a adoração. E muitos, às vezes, vão vir com palavras desmotivadoras, com palavras que vai tentar tirar de você aquele fervor, aquele pique, aquela emoção de fazer para Deus. Não deixe que isto desmotive você. Quando Ageu vem com Esdras, Ageu vê que o templo estava parado. Ageu vê ali que a reconstrução não tinha fluído. E aí ele começa a falar para o povo agora: olha, vocês estão enfrentando dificuldade aí, mas sabe por quê? Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês têm recebido salário e tem sido como colocar num saco furado. Tudo isso tem acontecido porque a casa de Deus está abandonada. Vocês não vieram para fazer para vocês, vieram para levantar, para edificar a casa do Senhor. E aí Ageu, lá no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Mas como isso?
se seria um templo mais inferior? A palavra de Deus é sempre mistério, irmãos. Os anciãos chorando ali, o templo de Salomão, a glória era tremenda. E aí eles falam, mas esse templo aí não vai ser igual era lá. Não vai ser igual era antes. E aí Ageu fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque neste lugar Deus dará paz. Quando se fala da glória de Deus, não está falando de templo bonito, não está falando de templo cheio de coisas eletrônicas, não está falando de templo com 2, 3 andares. Deus não olha para isso. A glória de Deus se manifesta onde há simplicidade, humildade. O que faz a diferença na nossa vida é a glória de Deus, é o poder de Deus, a presença de Deus. E a presença de Deus se faz real, se faz presente, irmãos, quando há comunhão. Os anciãos, ao invés de motivar as pessoas que estavam reconstruindo o templo ali, desmotivaram eles, com choro, com os lamentos. E aí Deus usa ali o profeta Ageu para dizer, olha, vai ser maior a glória. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmãos, a glória de Deus na tua vida, ela é grande. A presença de Deus, ela é real na tua vida. Talvez você esteja dando ouvidos a alguém que está te desanimando, lançando palavras de desmotivação. Não deixa nada tirar o teu coração da presença de Deus, irmãos. Amém?